Agora esse dia você vai escutar. Eu gosto de calor, mas tá calor demais. Eu gosto de inverno. Eu também gosto de inverno. Ah, mas aí tem que ter dinheiro pra ficar trocando roupa toda hora, né? Tá sempre o mesmo. Inverno? Não, mas é melhor ainda. Casaco maravilhoso. Fechar o verão em grande estilo. E o New York derreteu os preços dos espumantes drinks energéticos. Espumante Freixenet, espumantes nacionais. Gin Bitter, Gin Gordons e vodka Absolute com preço excelente. E tem energético importado a partir de R$ 3,99. Vem pro New York. Aqui tem área split inverter de 9, 12 e 18 mil BTUs. Tem até 12 vezes nos cartões, sem juros e sem IOF. E um completo setor de eletroeletrônicos, sempre com novidades. Vem pro New York Free Shop, uma loja na Domingos e outra na Duque Fala de Caxias. de frente com o microfone. Queremos ouvintes adultos, contemporâneos e desbravadores. Somos a Rádio 96. CYD 585, frequência 96. É só baixar. Muito boa tarde, Uruguaiana, boa tarde, Fronteira Oeste. Eu sou o jornalista Dario Carvalho e a partir de agora, mais uma edição do Baita Papo Entrevista. Você acompanha aqui pela Rádio 96 ou também pela live no meu Instagram, @jornalistadario. Agradecendo aos patrocinadores do programa: Guimarães Soluções Contábeis, contabilidade para o seu comércio, indústria, prestadores de serviço, agronegócio, além de gestão financeira e gestão para negócios. Rodomã, indústria e comércio de implementos rodoviários, com oficina para caminhões e carretas. A Rodomã é concessionária Librelato. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Proequilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida. Na Proequilíbrio você tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de você e da sua saúde. E também, entre os patrocinadores, Benditos Pet, o seu amigo de quatro patas, merece os melhores cuidados. No programa de hoje, vamos falar sobre jejum intermitente. A minha convidada é a Daniele Fares, que é graduada em nutrição, mestre na área de avaliação física, pós-graduada em prescrição de suplementos e fitoterápicos e também é especialista em nutrição integrativa funcional, saúde intestinal e alergias alimentares. Lembrando que você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp da Rádio 96, 3412 3334. Sexta-feira, 36 graus e nós estamos no segundo dia de desfile. Como é que tá, Dani? Tudo bem? Tudo bem, Dario. Boa tarde, pessoal. Obrigada novamente pelo convite. Tirando o calor, né? Tá tudo bem, né? Tirando o calor e graças a Deus que estamos no carnaval, né? Sim, ainda não terminou o carnaval. verdade. Dani, vamos começar falando sobre como é que a gente pode definir aí o jejum. Bom, o jejum, ele é um período em que a pessoa vai ficar sem se alimentar, né? É o período ali que a pessoa não pode consumir nada de calorias, e aí isso inclui, por exemplo, carboidrato, proteína e gorduras, né? Pode ser consumido alguns tipos de líquidos que não têm caloria, mas o jejum seria definido dessa maneira, né? Como um período em que a pessoa não vai pôr alimentação para dentro do corpo. O jejum, é mais comum para quando a gente vai fazer algum tipo de exame, né? Sim, exato. Quando a gente vai fazer, por exemplo, exame de sangue, né? A gente tem que seguir um certo período de jejum. Tem alguns jejuns, assim, quando a gente vai fazer exame de sangue, que são de 12 horas, por exemplo, quando a gente tem que coletar colesterol, triglicerídeo, né? E tem alguns exames que a gente faz jejum de menos tempo, de 8 horas, né? E o jejum a gente pode tomar água? Pode tomar água. Porque a água, né, Dario, ela não tem calorias, né? Então ela não quebraria o jejum.
não teria problema, né, de ser consumido. E qual é que é a finalidade do jejum? Bom, o jejum tem muitas finalidades, né? Então, assim, o jejum ele pode auxiliar, agora que a gente falou, pode ser feito com o objetivo de fazer um exame de sangue, né? Que a gente falou, o jejum geral, né? Tem esse objetivo. Tem a questão, assim, de jejuns da parte religiosa, né? Tem religiões, né? Em que o jejum ele entra, né, nessa prática. Por exemplo, os muçulmanos, né? Eles fazem o Ramadã, né? Então é uma prática religiosa. O jejum ele tem inúmeros benefícios para a saúde, como emagrecimento, melhora ali do metabolismo, tratamento de alguns tipos de doença, né? Então, assim, são vários, né? E sobre o jejum, o que seria o jejum intermitente? Ele é um fator, é uma característica, o que ele é? Ele é um método? Tá, o jejum, né, Dario, eu costumo sempre falar para os meus pacientes, eu não considero o jejum como uma dieta, né? O jejum, ele é uma estratégia alimentar que a gente coloca ali dentro do plano do paciente para poder atingir ali os resultados que ele quer. Então, por exemplo, o paciente está fazendo uma reeducação alimentar, a gente pode pôr um jejum ali, né? A pessoa está fazendo uma dieta cetogênica, que é uma dieta onde há restrição de carboidrato, pode ser colocado o jejum ali, né? E o jejum intermitente significa que vai ter períodos, né, em que a pessoa ela vai se alimentar e outros ela não vai se alimentar. E aí, claro, aí tem vários tipos de jejum que depois a gente vai falar, né, sobre isso. Mas o intermitente é isso, é essa intermitência, né? Períodos de alimentação com períodos sem alimentação. Como é que funciona o jejum intermitente? Bom, o jejum intermitente, né, a gente tem vários tipos deles, tá? Então, assim, ó, o jejum intermitente, a pessoa, por exemplo, vamos falar assim no mais básico, né? Eu fiquei em jejum 12 horas e comi 12 horas, né? Fecha 24 horas. Então, é um período ali que a pessoa não come nada, exceto líquidos, né? Eles dariam, então, assim, ó, por exemplo, um chá poderia ser utilizado no jejum, contanto que a pessoa não adoce. Eu já ia te perguntar, um chá sem açúcar. Um chá sem açúcar, exato. Uma água também não teria problema, tá? Então, assim, líquidos, né, que não tem adição de calorias, poderia ser utilizado. Então, o jejum a gente vai estipular com o paciente o período em que ele vai se alimentar e o que ele vai ficar em jejum. E aí a gente pode ir variando, né, também as técnicas de jejum, né? Porque pode ser um jejum de dias alternados, pode ser um jejum todos os dias, mas aí muda o período ali em que a pessoa vai se alimentar ou não, né? Então aí depende, e claro, também tem que cuidar também até os alimentos que essa pessoa também vai ingerir no período de alimentação, né? Para não estragar todo o jejum. Qualquer pessoa pode fazer o jejum intermitente? Não é qualquer pessoa. O que acontece, assim, né, Dario? No geral, assim, ó, as pessoas se adaptam muito bem ao jejum, tá? Mas a gente tem algumas contraindicações, tá? Que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, pessoas, assim, ó, que nunca fizeram um jejum, a gente tem que começar com um jejum mais adaptado, né? Não vai, às vezes, fechar lá aqueles protocolos, porque a gente tem já protocolos de jejum já bem documentados, né? 18/6, né? 20/4, enfim, às vezes a pessoa não vai conseguir chegar fazer aquele jejum longo. Então, como é que seria o protocolo? Esse protocolo? Não, assim, por exemplo, 20/4, tu fica 20 horas de jejum e 4 horas tu se alimenta. Dentro daquele período ali de 4 horas, tu pode comer a tua alimentação, né? Ou, por exemplo, jejum 16/8, né? Tu fica 16 horas em jejum e aí nas 8 horas tu come algo, né? Então, assim, ó, a contraindicação, na verdade, vai depender. Gente, assim, que nunca fez jejum, talvez não consiga fazer esse protocolo tão longo, né? Talvez tenha que começar com um jejum ali por exemplo, de 12 horas, de 10 horas, de 8 horas, né? Outra contraindicação também que a gente precisa, né, levar em consideração são os diabéticos, né? Então, assim, principalmente o diabético tipo 1, que é aquela pessoa que faz uso de insulina, né, que é aquela diabetes autoimune, o jejum ele só pode ser feito por uma orientação do médico, né? Tem que ter a prescrição.
O diabético tipo 2, se essa diabetes ela tá bem controlada, se ela não está descompensada, não teria problema, né? Outra pessoa também que deve cuidar muito a questão de jejum são as pessoas que têm distúrbios alimentares, né? Então, assim, quem sofre de transtornos alimentares, talvez o período, assim, né, muito longo sem se alimentar, talvez não esteja legal para essa pessoa, pode piorar o distúrbio alimentar. Distúrbio alimentar ali que eu me refiro, tipo uma anorexia, né? Então, assim, que a pessoa já tem aquela restrição, que já não gosta, assim, de comer, que já é uma dificuldade da gente ir introduzindo calorias, talvez não seja uma pessoa, assim, indicada para fazer o jejum. E aí, fora isso, também tem a questão ali dos idosos, né, Dario? Que idosos, assim, ó, tem muita tendência a perder massa muscular, às vezes tem muita deficiência de nutriente, então teria que avaliar, né, se seria um método interessante ou não para eles. Geralmente, para idoso, eu não indico muito jejum, né? Grávidas também tem que cuidar, não deve ser feito, e nem crianças, né? E esse jejum, ele começa já, tu acorda, já engata o jejum ali, ou tu faz uma Sim. alimentação antes? Na verdade a gente tem vários tipos de jejum, tá, Dario? Mas assim, ó, o mais conhecido é o jejum diurno, tá? A gente pode fazer jejum noturno, mas os estudos mostram que a eficácia, assim, principalmente para perda de gordura, né, e para melhora, assim, dos parâmetros metabólicos, colesterol, glicose, né, marcadores inflamatórios, eles são melhores quando são feitos pela manhã, né? Nesse período seria melhor, porque o que acontece no jejum, né? Quando a gente faz jejum, a gente utiliza um outro substrato para gerar energia, porque o nosso corpo, ele tá muito acostumado, né, a gerar energia através do açúcar, né, da glicose, do carboidrato, né? O nosso corpo, até nós estávamos conversando antes, daí tava dizendo, eu acho que eu não consigo porque eu preciso, né, do carbo, e é bem isso, né? O nosso corpo, ele tá acostumado, né, a precisar desse substrato. E no jejum, o que acontece? A gente começa a usar corpos cetônicos, que é um outro tipo de substrato que faz com que a gente utilize a energia, a gordura como forma de energia, né? Então, e isso é mais acentuado, essa produção de corpos cetônicos, pelo período da manhã. E aquela questão que fala pelo menos os nutricionistas dizem que a alimentação, o café da manhã é uma das alimentações mais importantes do dia. Mas aí tu vai começar já praticando no jejum, vai só almoçar, então tu vai ficar um tempo, né? Na verdade, depende do protocolo, né, Dario? Assim, ó, se tu for fazer o jejum, assim, com mais tempo pra fechar ali o protocolo que tu estipulou, por exemplo, a pessoa tem que fechar 16 horas de jejum, né? Dependendo do horário ali que ela jantou, talvez a próxima refeição dela seja o almoço. Mas assim, ó, que nem a gente tava conversando ali, dependendo do caso, né, pessoas que não estão acostumadas a fazer um jejum, talvez não aguentem ficar toda manhã sem consumir nada, né? Não aguentem ir direto para o almoço. Então, quem sabe, façam, por exemplo, uma colação, que seria aquele lanche ali no meio da manhã, né? Até ir se adaptando, né? Então, isso é uma questão da gente ir manejando, né? Conforme cada pessoa ali. A questão do café da manhã que tu consumiu, né? Isso já caiu por terra, que nem é aquela questão assim que antigamente indicava, a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas, né? Pra ter o benefício ali de emagrecer. Isso já se sabe que não é verdade. Na verdade, o que acontece? Depende muito de cada metabolismo, tá? Então, assim, ó, vai ter pessoas que vão se adaptar melhor com esse tipo de alimentação assim mais seguida, né? Que não podem ficar tanto tempo de jejum. Assim como vai ter outras que não vão se adaptar. E eu tenho, né, Dario, assim, por exemplo, alguns pacientes que eles não têm o hábito, eles não gostam de tomar café da manhã. E aí eu acho até benéfico no sentido que aí é até mais fácil de eu já começar a conduzir um jejum com eles, né? Então, assim, tudo é uma questão de individualidade, né? Interessante, né? É Então, muito... e a pessoa passa mal se não se habitua a fazer o jejum? Assim, ó, quem nunca fez, né, Dario, quem nunca fez o jejum pode ter alguns efeitos colaterais, né? Os mais comuns é, por exemplo, cansaço, né, muito cansaço, irritabilidade, eu já tive vários pacientes que ficaram muito irritados, assim, de fazer o jejum, dor de cabeça, mau hálito, em função dessa liberação ali dos corpos cetônicos, pode causar mau hálito, que é o que acontece também na dieta cetogênica, que é o substrato que a gente utiliza, né?
pode até desmaiar, né? Dependendo assim, né, do paciente, né? Então tem bastante efeitos. Mas no momento assim, ó, que o teu corpo ele vai se adaptando a esse jejum, esses sintomas vão passando, né? A tendência é que isso é uma reação ao corpo, né? Só no início que tu vai sentir. Exato, só no início, depois tu não vai sentir fome também, né? Tem gente que sente muita fome, né? Mas isso é uma adaptação do corpo. É porque o que acontece? É importante, tá, Dario, assim, ó, que a gente dê pro nosso corpo uma flexibilidade metabólica que eu falo, né? O que isso significa? A gente não pode estar dando pro nosso corpo sempre carboidrato, né? Ou sempre assim, meu corpo tá adaptado, que eu tome café da manhã, que eu como um lanche da manhã, que eu almoce, que eu faço o lanche da tarde. E aí, ele não, por mais que às vezes tu tenha uma alimentação boa, vai chegar alguns momentos, por exemplo, no caso do emagrecimento, vai ter gente que talvez não consiga emagrecer, por melhor assim que seja a alimentação, porque o corpo dele já se adaptou àquilo, né? Então, assim, ó, o jejum também é uma maneira de tu tá bagunçando um pouquinho o corpo, sabe? De fazer o corpo pensar diferente. Agora vou agir, vou então começar a emagrecer mais rápido, ou tirar aquela pessoa ali que tá no efeito platô, né? O que é o efeito platô? Aquela pessoa ali que estagnou no peso, né? Que emagreceu, estacionou e não perde mais. O jejum, ele pode ser uma estratégia para isso, porque ele mexe nesse metabolismo, né? Ele possibilita com que a pessoa tenha uma flexibilidade metabólica, com que ela consiga produzir corpos cetônicos quando ela está no jejum, mas quando ela não está no jejum, que ela consiga ter energia a partir do carboidrato, né? Então isso que é interessante, né? E o jejum, ele pode ser usado como forma de emagrecimento em menor tempo? Sim, sim, sim. Eu tenho muito bons resultados, né, Dario, assim, de pessoas que usam o jejum para emagrecimento, né? Porque o que acontece? O jejum, ele pode afetar no emagrecimento no sentido que tu pode diminuir as calorias, né? Porque assim, ó, dependendo do protocolo, a pessoa pode fazer apenas 2 ou 3 refeições ao dia. Tem gente que faz até uma, né? Quem faz, assim, por exemplo, o jejum de 24 horas... vai fazer apenas uma refeição por dia. Mas o organismo não precisa dos sais da alimentação para se equilibrar, para se manter, vai ficar 24 horas sem comer? Sim, precisa, mas assim, ó, o jejum mesmo de 24 horas, o que acontece, né, Dario? Ele é uma estratégia, assim, ó, que eu pessoalmente indico para fazer uma vez por mês, entendeu? Não é uma coisa para ser feita sempre, né? Eu não indico que a pessoa faça jejum de 24 horas todos os dias, né? Ela é utilizada como uma estratégia ali para dar um choque, né, no corpo. Uma vez ali no mês que tu fizer, não vai te ocasionar deficiências nutricionais, né? Agora, por exemplo, uma pessoa que faz 3 refeições no jejum, faz o almoço, o lanche da tarde e o jantar. A gente consegue fazer uma alimentação bem equilibrada nessas 3 refeições, com que ela não fique com deficiências nutricionais, né? Pois é, tava vendo bastante gente que faz essa questão do jejum para emagrecer. Acho que o jejum é uma forma de dieta mais rápida. Sim, é que o que acontece? O que acontece com o jejum, né, Dario? Então, assim, ó, ele pode ajudar no emagrecimento no sentido que há diminuição de calorias, né? Então, assim, ó, se a pessoa, por exemplo, tinha o hábito de fazer 4 refeições e eu tô dando pra ela no período de jejum 3, eu já vou estar diminuindo bastante as calorias, né? Então, isso vai impactar no emagrecimento dela. E também não só pela diminuição de calorias, mas que nem eu comentei ali no início, né? Por essa questão da produção de corpos cetônicos. Porque quando a gente produz corpos cetônicos, o corpo ele começa a utilizar a gordura como fonte de energia. Então também favorece o emagrecimento nesse sentido, né? Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente segue falando aqui com a Dani Fares, que é nutricionista. A gente está falando no Baita Papo sobre jejum intermitente. Agora são 17h22, 36 graus em Uruguaiana, a gente já volta. Tem muita coisa, né? Tem. E a gente acha que não, né? Que acha que o jejum é aquilo ali, era isso. Ai, eu sou fã do jejum. Tem medo de fazer passional. Não, mas é que aí tu tem que começar a comer menos tempo, né, Dario? Começar a comer menos tempo. E quando eu já no dormir, pra acordar no outro dia, eu já acordo azul de fome.
Aí tu tem que começar com menos tempo pro teu corpo ir se adaptando devagarinho. Aqui você tem Mas eu te vejo, isso já é um sinal que teu corpo tá, tipo, não está adaptado, né, metabolicamente a outras formas, sabe? Mas por exemplo, que eu fiquei sem tomar café pra fazer exercício, ou quando a Nath me disse, eu te vou passar mal. Certo? Mas nunca aconteceu não. Passei sem comer nada, como na volta. Seu caminhão e carreta precisam rodar com segurança. Tem gente que se beneficia muito do exercício em jejum. Dependendo assim do objetivo do paciente, pode ser uma boa estratégia. Mas aí, Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estamos no Instagram, @Rodoman Uruguaiana. Rodoman, há 24 anos a sua parceira na estrada. BR 472, quilômetro 578, saída para Itaqui. Telefone 55 34 agora, 14 os tipos de jejum ali depois, assim, tem muita coisa, né? 98 451 0761. Que dá pra fazer de estratégia, né? O resultado contábil que a sua empresa precisa está no Guimarães Soluções Contábeis. Contabilidade para Eu me comércio, sinto muito contabilidade bem. para indústria, Mas tu faz 24 horas? prestadores Não. de serviço. Também aumentamos Não, o é o sua máximo empresa que eu com serviços fiz de foi gestão de para 17 negócios horas. e gestão financeira. Não, de Guimarães Soluções 18 Contábeis. horas. 18 já fiz, 18 horas. 92 18 66 24. Eu até, tipo, semana passada eu não tava de jejum, mas eu tava com uma outra estratégia, assim, que depois a gente vai falar. Você está ouvindo? E esse é o Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96, eu sou o jornalista Dario Carvalho e toda sexta-feira tem o Baita Papo Entrevista aqui na rádio e também na live no meu Instagram, que é @jornalistadario. Os patrocinadores, muito obrigado por patrocinarem o Baita Papo Entrevista, que é o Guimarães Soluções Contábeis, Rodoman, Revista Acontece Mais, Pro Equilíbrio e Benditos Pet. No programa de hoje a gente está falando sobre jejum intermitente, né? E a minha convidada é a Daniele Fares, ela que é graduada em nutrição, mestre na área de avaliação física, pós-graduada em prescrição de suplementos e fitoterápicos. É também especialista em nutrição integrativa funcional, saúde intestinal e alergias alimentares. Lembrando que você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp da Rádio 96 3412 3334. Dando sequência no nosso tema de hoje, no jejum intermitente, né? O que são as janelas de alimentação? Bom, as janelas de alimentação são os períodos em que a pessoa vai comer, né? Então, por exemplo, vou fazer um jejum 20/4, a janela de alimentação ali são as 4 horas que ela vai comer, né? Então, dentro daquele período ali da janela de alimentação, o nutricionista ele vai adaptar ali todas a refeição dele, para ele não ficar com deficiência de nutriente, né? Para não ficar com menos caloria do que ele precisa. Então, a janela de alimentação é isso, né? Então, a gente tem a janela de alimentação de 4 horas, a gente tem janela de alimentação de 8 horas, a gente tem janela de alimentação de 10 horas, aí depende do protocolo que tu for escolher. Claro que assim, né, Dario, por exemplo, se tu vai fazer esse protocolo 20/4, que é só 4 horas ali da janela de alimentação, talvez dê 1 ou 2 refeições só, né? Então aí vai depender ali da estratégia que o nutricionista usar, né, pra cada paciente, né? E esse jejum intermitente eu posso fazer ou tenho que fazer uma consulta com um nutricionista para saber se estou apto? Ou posso por conta, assim, resolvi fazer, vou fazer. Não, o ideal, né, Dario, é que fizesse a consulta, né? Até porque, assim, ó, tem pessoas, assim, que podem, por exemplo, um diabético, que nem eu comentei ali no início, né? Vai sair para fazer um jejum, às vezes a diabetes está descompensada, pode ter casos, assim, de hipoglicemia, que se não está bem controlada, aquilo pode levar até a morte, né? Então, o ideal é que tenha um nutricionista para poder orientar, até porque, assim, ó, não é só o fato, assim, ó, de eu pegar, vou deixar de comer, né? Eu li ali que eu não tenho que tomar café da manhã e que eu só vou pro almoço. Também tem que saber quebrar o jejum, né? Não é eu fiz ali o jejum, eu já tive alguns pacientes que falavam, eu faço jejum intermitente. Bom, mas aí a janela de alimentação tava péssima. Aí então não adianta nada daquele todo o teu esforço, né, ali de tu fazer um jejum. Então, assim, ó, tem alimentos, por exemplo, quando a gente sai de um jejum intermitente,
a gente tem que evitar consumir carboidratos de índice glicêmico alto. A gente tem que tentar fazer uma refeição rica em proteína e gorduras boas para sair do jejum, né? Porque tu ficou muito tempo ali sem o corpo estar produzindo ali a insulina, né? Para te ter esses benefícios na perda de peso, na regulagem ali da resistência à insulina, que tem algumas pessoas que têm esse parâmetro alterado e isso vai desencadeando um monte de problemas metabólicos, né? E aí tu imagina, aí tu sai do jejum e vai lá e come um macarrão lá, né, com farinha branca, praticamente assim, ó, teu jejum foi por águas abaixo, né? Então também tem que ter esse cuidado, e é isso quem vai orientar, né, vai ser o profissional que montar ali o protocolo para aquela pessoa, né, que vai dizer o que ela tem que comer em determinado horário. Por exemplo, tem pessoas que geralmente o jejum ele tira a fome, tá, Dario, assim, né, as pessoas acham que vão ficar com mais fome, mas no geral ele tira a fome, mas existem pessoas que às vezes não têm uma alimentação equilibrada. E aí, nesses períodos de janela de alimentação, às vezes comem muito menos ainda do que precisam, e aí, claro, vão ficar com fome. E aí, então, vão comer muito mais, sabe? Então, vai dar toda uma descompensada ali, então não vai ser legal. Aquele benefício que o jejum poderia trazer, né, para emagrecimento ou para regular algumas taxas, vai por águas abaixo, né? Durante a pesquisa, eu vi que tem bastante métodos, né, de jejum, Sim. de vários tipos. Quais seriam eles, assim, como é que eles funcionam, pra gente mais ou menos entender? Primeiro, a gente tem esse jejum de 24 horas, né? O jejum de 24 horas, a pessoa vai ficar 24 horas sem comer, né? Geralmente, a pessoa vai fazer uma alimentação ali por dia, né? E vai comer só no outro dia. Não é uma estratégia, tá, Dario, assim, que eu costumo prescrever muitos pros pacientes, né? Porque eu acho que em uma refeição tu não vai conseguir atingir todos os nutrientes que ela precisa. Mas eu acho que ela pode ser uma estratégia válida, por exemplo, assim, para fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, só para dar um estímulo ali diferente para o corpo, né? Então, essa é uma das estratégias. Depois, a gente tem o protocolo 5x2, né? O protocolo 5x2 é quando a pessoa escolhe 5 dias da semana para ela comer a sua alimentação habitual, né? Sem restrição. E 2 dias da semana ela vai fazer o jejum. Por exemplo, ela vai comer de 400 a 600 calorias só no dia. Que equivale ao que isso em quantas horas? Vai pela caloria? Vai pela caloria, exato, né? Aí assim, ó, não ter, por exemplo, eu quero fazer esses 2 dias, segunda e terça seguido. Pode fazer. Eu quero fazer em dias alternados. Não tem problema. A questão é que tu tem que escolher 5 dias para tua alimentação normal e 2 dias, né, para ter essa restrição de calorias mais severas, tá? Esse é o protocolo 5x2. Depois a gente tem o intermitente, né, em dias alternados. Em dias alternados, a pessoa, ela, por exemplo, ela pode fazer um jejum segunda, quarta e sexta, né, e aí ela pode, nos outros dias, comer alimentação normal. Ou ela pode fazer também, eu prefiro fazer jejum segunda, terça e quarta, tá, não tem problema, né? Tem gente também que faz jejum, assim, ó, quem tá iniciando, né, Dario, eu gosto muito, assim, de falar também pros pacientes, assim, ó, quem sabe tem algum dia da semana, assim, que tu acorde mais tarde, né? Aí geralmente as pessoas comentam, final de semana eu acordo mais tarde. Então, quem sabe inicia o jejum no sábado e domingo, né? Porque aí tu já vai emendar ali, porque a hora ali que a pessoa tá dormindo, a hora do sono conta, né? Conta como o período ali que tu tá em jejum, então a gente já pode contabilizar aquilo. A gente pode também, né, Dario, fazer assim jejum com horários, né, com horários alternados. Por exemplo, segunda-feira eu vou fazer um jejum de 14 horas, na terça-feira eu vou fazer de 15, na quarta eu vou fazer de 18, né, então também já são estímulos diferentes, é outro tipo de método. A gente tem também o jejum, a dieta que simula o jejum, tá? Essa é a dieta que eu tava fazendo semana passada, que eu te falei. Na verdade, assim, ó, a gente come, só que o nosso corpo entende que a gente tá em jejum. Só que a gente vai comer, por exemplo, assim, ó, são 5 dias apenas de dieta. Tu pode fazer 5 dias no mês, né? Durante 3 meses. E aí, o primeiro dia dessa dieta,
é em torno de 1.000 calorias, não passa disso, e aí os outros 4 dias tu come em torno de 700 calorias, né? E aí a dieta, ela é muito rica em gordura. Então, assim, ó, tu não vai comer quase nada, assim, de carboidrato, às vezes uma batata doce, sabe, um pedacinho pequeno, uma fruta, assim, com menos carboidrato. Entra bastante o abacate nessa dieta, os leites vegetais, né? Mas claro, tudo calculado. Sim. E não pode consumir nada de origem animal. É uma dieta vegana, né? Então o corpo, ele entende que tu tá em jejum, porque tu vai estar dando substratos para ele, né? Como as gorduras, que também induzem a essa produção dos corpos cetônicos ali que eu comentei no início. Essa é uma outra estratégia também bem legal. Já tive pacientes assim que eu uso ela como uma estratégia assim para tirar eles do efeito platô, né? Então assim, já tive pacientes que fizeram ela por 5 dias e perderam 2,5 kg. Outros, o que mais perdeu peso foi quase 5 quilos. Ah, é bastante. Claro que aí tu sai dela, tu já entra pra uma outra dieta equilibrada, né? Tudo certinho pra ela poder manter aquele peso que perdeu e não voltar a ganhar, né? Mas a pessoa não fica em jejum. Ela toma o café da manhã, ela come o lanche da manhã, ela almoça, ela faz o lanche da tarde e janta. Mas em pequenas quantidades. Isso, em pequenas quantidades, com os alimentos certos pra não alterar todo esse protocolo. E a gente também tem um outro protocolo, que é o tempo restrito de alimentação, que praticamente é essa questão ali da janela, né? Tu estipula aí uma janela de alimentação. Bom, eu vou fazer jejum de 16 horas, 16 por 8. Então, eu vou ficar 16 horas em jejum e 8 horas eu posso me alimentar. Então, dentro dessas 8 horas, o nutricionista estipula ali quais são as refeições que ele vai fazer. Tenho pacientes, né, Dario, assim, ó, como eu comentei ali no início, o jejum feito pela manhã, ele é muito mais benéfico. Tem muito mais estudos que mostram, né, os benefícios dele. Porém, assim, ó, tem alguns pacientes que a gente faz até jejum noturno, por exemplo. Eles até para trocar, assim, a estratégia, eles comem, por exemplo, a última refeição até as 4 ou 5 da tarde, entendeu? E aí não comem nada de noite e no outro dia tomam o café normal. É um tipo de jejum, né? Então, a gente vai adequando conforme a realidade de cada paciente, né? E quais alimentos que não podem entrar no jejum intermitente? Os carbos? Os alimentos que não podem entrar no jejum são os alimentos que têm calorias, né? Então, ou seja, tudo que é carboidrato, tudo que é gordura, tudo que é proteína, ou seja, tu só pode consumir água, né? Chá sem açúcar. E já tem alguns... E suco natural? Não. No jejum quebra o jejum. Café pode, tá, Dario? O café pode, mas aí não pode usar o açúcar também, né? Nenhum tipo de açúcar? Não, assim, ó, existe, tá, Dario? Antigamente, os pesquisadores, assim, né, os profissionais até liberavam, assim, o uso de adoçantes no jejum. Porque o adoçante, na verdade, né, não teria, assim, muita caloria, né? E é um produto químico, né? Não é o açúcar ali, né, in natura mesmo, pronto. Mas já tem alguns estudos que mostram que até o adoçante hoje pode estar interferindo no jejum. Por quê? Porque ele pode não ser feito de açúcar, ele pode não ter calorias, mas quando tu põe aquele algo doce na boca, o corpo entende que tu tá dando açúcar. E aí ele começa a liberar a insulina, mesmo tu não estando, né, consumindo o açúcar. E aí se tu libera a insulina, tu já tá perdendo aqueles benefícios do jejum, porque a insulina é um hormônio, né, que faz com que a gente comece a criar mais gordura, a acumular mais gordura, né? Então, assim, já tem alguns estudos que já tiram até do protocolo o adoçante. Tem alguns mais flexíveis, né, que até deixam o adoçante, assim, porque tem gente, por exemplo, eu não consigo consumir café sem açúcar, mas com adoçante vai. Então, né, para pelo menos a pessoa aí se adaptando, mantenha ali o adoçante, mas aí depende, assim, da visão, né, de cada profissional, né. E quais são os benefícios do jejum? Tem algum benefício além de tu passar fome? Muitos. Na verdade, tá, Dario, assim, ó, os estudos de jejum mostram benefícios no emagrecimento, mostram na perda de gordura. Tem, por exemplo, assim, ó,
tem alguns estudos que mostram também benefícios de se treinar em jejum, tá? Mas aí não é qualquer tipo de treino, né? Mas, assim, aquelas pessoas que querem perder gordura e fazem, por exemplo, um aeróbico em jejum, né? Ou até treinam, assim, resistência, mas não com muito peso, o jejum pode auxiliar. Claro que uma pessoa que já tá querendo hipertrofia, já quer ganhar peso, aí talvez não fosse muito aconselhado nesse caso, né? O jejum também, ele é muito bom para controle, assim, de taxas de glicose, de colesterol, de triglicerídeo, né, para regular isso aqui. Tanto que, assim, ó, os primeiros estudos de jejum aconteceram mais ou menos ali na década de 70. E eles fizeram um estudo com o pessoal, com os muçulmanos, né, que praticavam o Ramadã. E aí eles verificaram que o pessoal que estava no mês ali do Ramadã, que quando eles fizeram o jejum, todas as taxas de colesterol, glicose, pressão arterial, tudo normalizado. Aí que eles começaram a estudar os benefícios do jejum, né? Então ele também ajuda nessa questão. Para quem tem doença cardíaca, né, Dario? Então, assim, ó, não só a nível de colesterol, mas tem 2 marcadores que a gente usa para avaliar se o paciente tem uma predisposição a ter doença cardíaca, que é a homocisteína e o PCR, que a gente geralmente prescreve no exame de sangue. Também já tem vários estudos que mostram a melhora desses parâmetros com o jejum. Outro benefício do jejum é para a parte cerebral. Tem gente até que faz jejum quando, assim, ó, precisa ter mais foco, tá estudando, quer ter mais atenção, faz o jejum nesse período, porque ele ajuda. Claro, isso é a pessoa, assim, que já tá mais adaptada, né? No início, aquela pessoa que nunca fez vai, talvez até fique mais irritada com aquilo, né? Mas o jejum, ele ajuda a aumentar os níveis de neurônios. A gente começa a produzir novos neurônios, né? Então também é um benefício do jejum. Tanto que ele pode ser usado, assim, ó, para quem tem problemas de demência, né? Para quem quer prevenir Alzheimer, né? Parkinson, também pode ser utilizado nesse sentido. Nossa, é um monte de benefícios do jejum. Tu que atende no consultório, tem muita procura para essa questão por homens ou por mulheres, na questão do jejum, de emagrecimento? Mais são mulheres, né? Que geralmente as mulheres às vezes já chegam assim perguntando sobre o jejum, ou algumas até já fizeram, né? Já viram algum protocolo na internet, fizeram. Homens geralmente é mais difícil, assim, eles chegarem e falarem assim, eu quero fazer jejum, né? Mas já tive vários pacientes homens que eu conversando ali com eles, porque quando eu tô montando, né, Dario, assim, o plano alimentar, eu sempre tento fazer uma estratégia que fique bom para os dois, né? Sim. Tanto para mim quanto para o paciente. Então, se eu vejo que o paciente tá a fim de fazer, né, tá bem motivado e que talvez, assim, fosse uma estratégia interessante, eu lanço para eles. E eles têm benefício também, tanto homem quanto mulher, assim, mas eu vejo que as mulheres são mais adeptas, assim, né? Mas eu tenho pacientes homens que fazem jejum, sim. Para você que ligou o rádio agora, esse é o Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96 e hoje a gente está falando sobre jejum intermitente. A minha convidada é a Daniele Fares, que é graduada em nutrição, mestre na área de avaliação física, pós-graduada em prescrição de suplementos e fitoterápicos, é especialista em nutrição integrativa funcional, saúde intestinal e alergias alimentares. Dani, dando sequência, em quais casos o jejum intermitente não é recomendado? Nos casos, né, da pessoa ali que tem o diabetes descontrolado, né, o diabético tipo 1, quando só por liberação médica, pessoas assim que têm transtornos alimentares, como eu comentei, né, que o jejum pode acabar prejudicando mais, agravando, né, mais esse transtorno. Crianças, gestantes e idosos, né, essas são as contraindicações, assim, do jejum. Se porventura resolver fazer o jejum intermitente e passar mal, o que eu devo consumir, assim, de imediato? Assim, na verdade, né, Dario, é bom consumir, por exemplo, uma proteína, uma gordura ali, né, pra poder não dar esses picos, assim, de glicemia.
né? Posso consumir uma fruta nesse tempo? Pode consumir uma fruta. Agora, claro, assim, ó, se a pessoa teve uma hipoglicemia, por exemplo, a glicose foi muito para baixo, né? Aí às vezes a gente precisa, né, entrar com carboidrato para ela poder voltar mais rápido, né? Como um suco de fruta, né? Mas assim, ó, se ela passou mal, assim, no sentido de ter dor de cabeça, sabe? De ter Sim, um cansaço, um assim. mal-estar. Então, consumir algum alimento, assim, como uma fruta, uma proteína, ovos, abacate, oleaginosas, um iogurte, né? Não algo, assim, também com índice glicêmico muito alto, né? E o ideal seria, né, Dario, que a gente tem algumas estratégias que a gente pode estar fazendo para quem nunca fez jejum, para poder, assim, eu tô pensando em fazer jejum, né? Mas eu nunca fiz e tenho medo, assim, de fazer e passar mal. Então, o que a gente poderia fazer, né? Esse sou eu, vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, tentar jantar mais cedo, né? Trazer a janta para mais cedo. Mais cedo, tipo que horas? Depende, assim, o ideal, né, Dario, seria que a pessoa jantasse no máximo até as 19h30. Mas é difícil, né? É bem difícil. Mas a gente sabe que os brasileiros têm esse hábito de jantar muito tarde, né? Então, assim, por isso que eu digo depende, porque vai depender do paciente, né? Se o paciente me diz assim, olha, Dani, eu janto às 10, eu vou tentar trazer a janta dele para as 9, né? Assim, tentar diminuir aos pouquinhos, né? Se o paciente diz assim, olha, Dani, eu janto às 8, aí eu vou tentar, então, trazer para 7h30, sabe? Aí eu vou adaptando, eu converso com o paciente e digo, tem a possibilidade de tu tentar diminuir um pouquinho ali o horário, trazer para meia hora ou uma hora mais cedo, aí a gente vai adaptando. Então, jantar mais cedo seria uma possibilidade para quem quer iniciar o jejum, né? Tentar diminuir um pouco o consumo de carboidrato, isso não só na janta, mas ao longo das refeições do dia, né? Então, por exemplo, se eu faço 4 refeições no meu dia, aí o meu café, o meu lanche, o meu almoço, o meu jantar tem carbo, quem sabe eu tentar tirar o carbo ali da janta, né, e deixar nas outras 3, sabe, e ir ajustando com o paciente, assim, qual é o período ali que eu consigo diminuir um pouco o carboidrato, né? Ou diminuir as quantidades, daqui a pouco não precisa tirar o carbo, mas diminuir a quantidade, né? Essa seria uma estratégia. Outra estratégia seria tentar fazer um jejum, assim, um pouquinho maior do que o tempo que a pessoa já faz. Por exemplo, eu fico 8 horas de jejum, Dani, né? O meu dia a dia, né? Eu janto tarde ali, eu janto até às 10, e aí eu vou tomar meu café às 8 horas, vai dar 10 horas de jejum, né? Não chega nem 12 horas. Bom, tentar então fazer assim, ó, 11 horas de jejum, por exemplo, sabe? E aumentando devagarinho, até conseguir chegar por pelo menos o que os estudos mostram. Que tu não precisa fazer, né, Dario, assim, ó, protocolos com períodos longos de jejum de 18, de 16. Isso, às vezes, são protocolos que são utilizados, assim, ó, para quem quer emagrecer, para quem quer uma mudança mais brusca em algum parâmetro. O ideal, assim, ó, para te já ter uma melhora, assim, a nível metabólico, seria tu fazer 12 horas de jejum, 12 horas alimentado. E quanto tempo aparece esse resultado no corpo da pessoa? De jejum? Uns 2 meses tu já vê a diferença. 2, 3 meses. Uns 2, 3 meses, sim. E é um método natural, digamos, né? Não tem... Sim, não tem. Até fizeram estudos agora, né, Dario, assim, ó, falando sobre a questão, assim, ó, deficiência de nutrientes com o jejum, sabe? E na verdade eles não encontraram, assim, né? Se a dieta ela for bem equilibrada, feita por um profissional, dificilmente tu vai ficar assim com deficiência de nutriente. Agora, se tu fizer, né, uma dieta por conta, né, pegar uma dieta ali pronta da internet, aí sim, porque cada pessoa tem, né, uma necessidade individualizada, né. Esse método do jejum intermitente, ele pode ser praticado sempre ou ele tem que ser em esporádicos? Não, ele pode ser praticado sempre, tá? Ele não tem nada de contraindicação. Mas, para o corpo ter maiores benefícios, o ideal é que tu faça por um período, pare por outro, né? Porque assim, ó, chega um momento, né, Dario, que assim, o teu corpo vai se adaptar àquele jejum, né? E aí, assim, ó, quando tu iniciou, por exemplo, 16 horas era difícil pra pessoa. Chega um período, ela já tá fazendo esse jejum há 6 meses, já ficar 16 horas de jejum pra ela já não é mais difícil, né? E o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que trocar de estratégia,
né? Vou parar de fazer o jejum agora e vou para uma low carb, né? Por exemplo, para de fazer o jejum, volta a tomar um café, faz uma outra estratégia diferente. Ou vai ter que aumentar as horas de jejum, né? Ou trocar nesse sentido. Mas para te ter um benefício diferente, mas não teria nada de contraindicação de fazer o jejum para sempre, né? Não tem problema algum. Pode virar uma rotina da pessoa. Não, pode. Eu pessoalmente, né, Dario, eu gosto muito do jejum. Por mim, eu faria jejum todos os dias, né? Mas o que eu faço? Eu tento pelo menos ficar na estratégia de jejum 2 meses, né? Aí eu faço durante 2 meses de jejum, faço o jejum intermitente mesmo, que aí naquele período eu só consumo chá ou água. Agora, semana passada eu fiz esse protocolo que imita o jejum, que eu comia, né, mas imitava o jejum. E agora, já essa semana, eu já entrei para uma dieta que não tem jejum. Porque eu já fiquei há um tempo fazendo jejum, então eu vou sair pro meu corpo não ficar adaptado àquela estratégia, né? Interessante essa questão do jejum, né? É muito interessante. A gente acha que o jejum é só simplesmente parar de comer. E para fazer esse jejum, a pessoa tem que estar num acompanhamento da atividade física para ter resultado? Resultado do emagrecimento? Não. Pode só fazer o jejum e vai emagrecer igual? Pode só fazer o jejum e vai emagrecer igual. Claro que a atividade física, né, Dario, é benéfica, também vai ajudar a emagrecer e a regular outros parâmetros, né? Também vai aumentar ali o gasto calórico da pessoa. Mas eu tenho pacientes que fazem jejum e não fazem nenhuma atividade física e já tem muito bons resultados, né? Assim, a perda assim, de gordura é muito grande, né? Vou testar, vou começar a fazer agora também. Começa assim, ó, faz tipo no uma inverno, vez, faz tipo uma vez assim, começa uma vez na semana, sabe? Por exemplo, se tu acorda mais tarde no domingo, faz no domingo, sabe? Alguma coisa assim, ó, vai tentando fazer. Escolhe um dia. Mas eu vou fazer começo com quantas horas de jejum mínimo? Qual é o horário assim que tu termina qual é a tua última refeição do dia? A janta. Tá, e qual é o horário? Pelas 10 por aí, né? Tá, 10 horas é o último horário que tu come algo? Sim, senão Tá. Depois se dá fome tem aquela história da ceia, né? Que Mas aí tu faz a ceia? Às vezes eu faço a ceia. Tá, e aí a tua ceia é umas 11 horas? Que é uma fruta. Tá, uma fruta. E aí tu toma café no outro dia, que horário? Só depois da atividade física. Em torno das 9 horas, 8 9 horas. Tá. Então, então tu treina em jejum. Eu treino em jejum. Tu treina em jejum, tá. Então, bom, aí já tá legal, já tem um benefício aí. Mas assim, ó, por exemplo, se tu come a ceia 11 horas, tentar assim, ó, trazer a tua última refeição, a tua ceia, por exemplo, pras 10 e fazer a tua janta às 9, 9 e meia, entendeu? E diminuindo nesse sentido pra aumentar um pouco mais ali a janela de jejum, né? E por que existe a ceia? A última refeição não vem ser o jantar, então ela vem ser essa ceia aí, que seria um lanche entre a tua janta e o teu café da manhã. Na verdade, Dario, assim, ó, é uma refeição que a gente põe principalmente para aquelas pessoas que têm muita fome nesse horário. Eu vou te dizer assim, ó, na minha prática clínica, eu acabo prescrevendo muito pouco ceia, sabe? Meus pacientes não têm muito o hábito de fazer a ceia, né? Geralmente a janta é a última refeição. Mas a ceia geralmente é para aquela pessoa assim, ó, que tem fome à noite, depois que jantou ainda fica com fome, então a gente põe a ceia. Ou assim, ó, para pessoas que estão em dieta para engordar, né? Porque aí a pessoa que tá em dieta para engordar, ela precisa de uma quantidade muito grande de calorias. Então, às vezes a gente tem que pôr para completar as calorias, tem que pôr na ceia. Às vezes tem que fazer tipo 2 lanches ali, ou às vezes até 3 no meio da tarde, né? Mas nesse sentido, mas assim, ó, não tem nenhum benefício assim de fazer a ceia, sabe? Específico, não. Pra gente finalizar, então, Baita Papo, entrevista dessa sexta-feira, gostaria que tu passasse uma orientação para quem está pensando em fazer o jejum intermitente ou aquele que está fazendo aí, se não sabe se vai parar, se vai continuar. Agora já dá para saber que dá para continuar, né? Que Sim, dá para continuar. Dá para virar uma rotina de... Sim, dá para virar. Não, eu acho assim, ó, que quem quer iniciar o jejum, né, Dario, primeiramente tem que procurar um profissional para poder passar as orientações corretas para que esse jejum tenha realmente todos esses efeitos, né, metabólicos que ele se propõe. Porque se a gente faz um jejum, né, mal feito, a pessoa não vai ter todos esses resultados aí que eu falei, né, de emagrecimento, da parte neurológica, e que procure o profissional para orientar.
E eu acho que pode começar a fazer com essas dicas básicas ali que a gente falou, né? Reduzir o carbo, tentar jantar mais cedo, tentar aumentar um pouquinho mais o tempo ali que fica de jejum, né? E modulando dessas maneiras, assim, pra ver como é que o corpo vai reagir, né? Bem interessante, então é indicável para até pela questão da saúde fazer. Muito, muito. Eu sou prova viva disso na questão da saúde, porque assim, ó, eu sempre tive uma alimentação boa, né? Sempre pratiquei exercício, mas eu tenho uma tendência genética a ter triglicerídeos altos, né? Sempre tive. E quando eu fiz as minhas taxas, né, meus exames de sangue, e quando eu estava em jejum, meu triglicerídeo foi a vez assim que ele mais normalizou, né, Daril? Então, assim, ó, eu noto que quando eu faço jejum ou eu faço dieta cetogênica, que também utiliza como substrato os corpos cetônicos, o meu triglicerídeo vai lá embaixo. Né? Então também tem, claro que por estética ele é muito bom, mas ele Sim. tem muitos outros benefícios além da estética, né? Perfeito, te agradeço mais uma vez a disponibilidade de vir aqui no Baita Papo para a gente conversar sobre esses assuntos que são bem interessantes e bem próximos, né, de todo mundo. Porque Sim, e é uma coisa fácil, né? uma coisa fácil que dá para fazer em qualquer Dá momento. pra fazer, exato. Perfeito, eu conversei então com a Daniele Fares, que é graduada em nutrição, mestre na área de avaliação física, pós-graduada em prescrição de suplementos e fitoterápicos, é também especialista em nutrição integrativa funcional, saúde intestinal e alergias alimentares. Agradecimento aos patrocinadores do Baita Papo, Guimarães Soluções Contábeis, Rodomã, Revista Acontece Mais, Proequilíbrio e Benditos Pet. Nos vemos na próxima semana. E na sequência está chegando o 96 Notícias. Um abraço, bom final de semana. Bom que tá assistindo o carnaval, Dani, na avenida não? Não, na avenida não. Ali, né, eu moro ali na frente, né, Dario? Então eu dou uma olhadinha assim, mas não na avenida não, assim, nos camarotes não, né? Tá bem. E se você quer assistir o carnaval de Uruguaiana, não adquirir seu ingresso, das 10 da manhã à meia-noite na bilheteria da estação rodoviária, ingressos disponíveis. Bom fim de semana, então. Bom carnaval para todo mundo. E que vença a melhor escola a partir dos jurados, né? Que são os jurados que definem a melhor escola. Com certeza. Agora 36 graus, na sequência está chegando 96 Notícias, segunda edição. Viu? Dario Carvalho. Olá, tudo bom? Tudo bem?